João capítulo 6, nós encontramos a história da multiplicação dos pães. E eu quero olhar para esse texto com vocês hoje e ver todo o controle, e ver todo o cuidado, e ver toda a manifestação de sustento, de sustentabilidade que o Senhor tem para nos dar. Precisamos lembrar que toda a nossa segurança não está num plano bom governamental. Toda a nossa segurança não estará num plano bom do Ministério da Saúde. Toda a nossa segurança não está num plano bom que vem através dos economistas do mundo. Nós precisamos entender que a nossa segurança está no Senhor, está nas mãos do Senhor, no controle do Senhor. Está num contexto mostrando que Jesus está no controle da natureza, das coisas criadas. Aqui em João 6, versículo 1 até o versículo 15, nós vamos ver a autoridade de Jesus sobre os elementos básicos da subsistência humana, ou seja, a autoridade de Jesus com respeito aos alimentos criados. No capítulo 6 ainda nós vamos ver a autoridade de Jesus sobre toda a criação, quando ele, então, anda sobre as águas que estão tumultuadas, águas que, segundo o texto bíblico aqui, diz, empola-se, fica muito turva, em turbulência, uma tempestade. Ele anda sobre a tempestade, mostrando o controle dele, e ele então vai mostrando a autoridade que ele tem. A primeira verdade que nós encontramos aí no texto de João 6, de 1 a 15, é que o Senhor é sustentador da vida. E ele tem o controle de toda a subsistência, porque ele é o Criador e sustentador do universo. Então, a primeira verdade que nós encontramos é que o Senhor é o sustentador do universo. Ele é o controlador de todas as coisas. E nele é que resiste toda a subsistência para nossas vidas e para o universo. Olha só o que diz o texto de João 6, versículos 5 e 6. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Ele está testando a fé de Filipe, porque ele já sabia o que ele iria fazer. Isso mostra o controle que o Senhor tem. Assim como Jesus não fora perdido lá nesse dia da multiplicação dos pães, Jesus também não está perdido hoje em meio à pandemia da Covid-19, do novo coronavírus. Embora nós encontremos um momento de perdição, as pessoas estão perdidas, os gestores públicos estão batendo a cabeça, economistas do mundo inteiro estão tateando para ver o que farão para resolver as questões que vêm aí depois dessa calamidade na área da saúde. O Senhor nunca perdeu o controle. O Senhor não está em desespero no céu. O Senhor não está correndo de lá para cá, falando e desfazendo o que falou, fazendo e desfazendo o que fez, porque ele perdeu o controle. Não. O Senhor sabe o que fazer. E ele o fará, porque ele tem o controle. E esse texto mostra isso para nós. O Senhor muitas vezes testa a nossa fé. E estamos sendo testados em nossa fé agora. Se nós formos confiar nos homens, nós nos perderemos, porque os homens estão perdidos, mas o Senhor não. E muitas vezes nós precisamos ler esse texto e lembrar que o Senhor sabe o que está por fazer. Ele está no controle. Mas além de estar no controle, o Senhor, por ser o Deus criador e sustentador de todo o universo, ele faz algo que é incomum, sobre-humano, sobrenatural. Olha os versículos
11, 12 do capítulo 6 do Evangelho de João. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Quantos pães e quantos peixes são para essa gente que a Bíblia diz em número de quase 5.000 pessoas? Na verdade, nós temos essa referência. A palavra de Deus diz no versículo 8, um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. É interessante como o texto bíblico aprofunda ainda mais a calamidade. Não são 2 peixes do tamanho do peixe que engoliu Jonas. São 2 peixinhos e 5 pães de cevada. O que fazer com tudo isso? Ou o que fazer com apenas isso? Com relação a milhares e milhares de pessoas que precisam ser alimentadas. Porque o Senhor tem o controle, Ele já sabia o que fazer. E porque Ele é criador e sustentador de todas as coisas, a palavra de Deus diz assim, que Ele distribuiu o pão e o peixe a todos e comiam quanto queriam, de forma a satisfazer totalmente a fome de cada um deles. E quando já estavam fartos, de barriga cheia, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Esse é o nosso Deus. Esse é o Jesus que nós servimos. Há muita coisa acontecendo por aí. Há muita corrupção acontecendo por aí. Tomemos cuidado e entendamos o que de fato é a vontade do Senhor. E para que isso aconteça, vamos continuar descobrindo outras verdades do nosso texto aqui. Primeira coisa, para usufruirmos da multiplicação dos pães, precisamos estar com Ele. Só vai usufruir da multiplicação dos pães a multidão que seguiu a Jesus. Veja bem o que diz o versículo 2. Seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Aqui 2 momentos interessantes do texto que estão mexendo com os nossos dias. Cura de enfermos. Vários salmos dizem debaixo das asas protetoras do nosso Deus. E como a gente faz isso? A gente faz isso através de uma comunhão plena com o Senhor, lendo a sua palavra, estudando aquilo que ele deixou escrito, que é a palavra dele, para que eu e você tenhamos a nossa fé revigorada, tenhamos a nossa confiança restaurada e orando ao Senhor, dependendo dele, entregando a ele todas as coisas, porque ele tem cuidado de nós. Isso é estar próximo do Senhor. E o Senhor fará. E o Senhor agirá em poder e em glória. Terceira verdade que eu quero ver com vocês é que para participarmos da multiplicação dos pães, precisamos confiar nele, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. Às vezes as circunstâncias dizem o contrário para nós. Às vezes elas acabam por concorrer contrário a uma confiança plena. Foi o que aconteceu aqui no texto. Quando o Senhor diz a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? A resposta de Filipe, por causa das circunstâncias, da situação que ele vivia, é: Senhor, não nos bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço.
circunstâncias, elas competem com a nossa fé e com a nossa confiança. E é aí que Deus exige de nós uma confiança plena e uma obediência total à sua palavra. Mais uma vez, quero nos alertar. Tomemos cuidado com o momento em que estamos vivendo, porque as circunstâncias e situações da vida, elas estão concorrendo mais para o nosso desespero, mais para a nossa ansiedade, mais para a nossa perturbação, do que para a confiança e a fé no Senhor. Cuidemo-nos para que isso não aconteça conosco. O Senhor sabe o que está por fazer, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Há uma outra circunstância também que dificulta. André agora, o irmão de Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Sabe, muitas vezes a gente olha para as circunstâncias, ou ouve sobre as circunstâncias, e começamos a ouvir: vai ficar pior, deflação, PIB negativo. Que desespero, que aflição começa a tomar conta do coração da gente. Porque o que são 5 pãezinhos e 2 peixinhos para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas? E as circunstâncias que ouvimos, e as situações que são previstas, elas começam a trazer ansiedade, começam a trazer preocupações, pré-ocupações. Nos ocupamos previamente com aquilo que não devemos nos preocupar agora, porque perdemos a confiança no Deus que sabe o que está por fazer. E fixamos as nossas vistas, fixamos o nosso olhar nas circunstâncias e nas situações que nos circundam. Eu quero fazer desse texto com vocês, tem tudo a ver com a nossa vida hoje. A primeira delas, com a ação da multiplicação dos pães, Jesus nos lembra que Ele é a fonte de todas as dádivas boas e necessárias. Por isso, aprendamos e ensinemos os nossos filhos e a nossa família a dar graças ao Senhor pelo que temos. Não pelo que desejamos, mas pelo que temos. Isso é importante. Jesus fez isso, Ele deu graças antes de distribuir o pão e os peixes à multidão. Porque Ele estava ensinando que nós precisamos ser gratos ao Senhor pelo que temos. Então aprendamos isso. Segunda verdade, a multiplicação dos pães e peixes demonstram que o Senhor tem os elementos da subsistência no controle das suas mãos. Não é o governo que tem. Não é a minha conta bancária que tem. Não é a continuidade do meu salário que tem. É o Senhor. E nós precisamos aprender isso. E o meu sustento continua? Ou o meu trabalho continua? Não porque eu dei sorte na vida, em meio à pandemia, mas porque o Senhor tem o controle. E Ele é quem cuida. Por isso, sejamos gratos a Ele. E a última verdade, a multiplicação dos pães nos ensina que o Senhor é hábil em transformar o pouco oferecido a Ele em muito pelo seu poder. O Senhor é hábil em transformar o pouco que é oferecido a Ele em muito por meio do seu poder. Que Deus nos ajude a confiarmos plenamente no Senhor e estarmos muito perto dEle nesse tempo de pandemia.